Qual das histórias pesquisadas é mais delicada no sentido de causar danos às crianças que participaram e às que assistem? Eu não quero levar um processo. Isso até me pega aqui no meio dessa pergunta, né? Fico até mais tranquila em responder que o caso mais delicado que eu lidei foi de Bel para Meninas, porque é algo público, já existe um processo judicial. Mas a gente ao longo dos anos viu, por exemplo, a Melody, que agora, em 2025 se tornou maior de idade e passou por questões problemáticas. Ela é artista e era influencer ali, tudo ao mesmo tempo. Mas mesmo com a indignação, com as críticas da audiência, com o acionamento das autoridades, como o Conselho Tutelar e tudo mais, o ciclo não é interrompido. Mesmo no perfil dela, no caso dela, tentaram mitigar o problema, mas várias outras crianças e adolescentes vivem disso, vivem essa vida e vivem disso enquanto uma forma de monetizar a existência delas e se tornarem influencers. O que eu tenho para dizer de mais triste em relação a tudo isso é que por trás de uma cena problemática e chocante, sempre existe um responsável, um adulto envolvido, que está lucrando com isso, consciente ou inconscientemente. Daqui não interessa também se esse dinheiro que é arrecadado com a criança influencer, se isso é usado para o próprio bem-estar dela, manutenção da casa e tudo mais. Isso não justifica uma situação perigosa na qual a criança está submetida, né? Mas é sempre muito perturbador se deparar com essas cenas. Porque o que me preocupa mesmo é a gente no dia a dia naturalizar outros comportamentos que são tão problemáticos quanto e estão aí disseminados na internet. Esse é o problema. Porque a gente está falando desses casos, alguns dos problemas que surgiram, das cenas mais tristes, tinham a ver com essas trends, né? Com esses desafios da internet ou com tendências de conteúdo de modo geral. Nath, você fala na sua pesquisa que na indústria da produção de conteúdo infantil, as estatísticas de visualizações e curtidas frequentemente atingem os milhões nas postagens virais, o que não é típico nas postagens com pessoas adultas. Essa utilização dos dados pessoais e subjetivos da criança para exploração comercial, ela é um caminho sem volta? Como eu falei, é preciso que a gente, enquanto audiência, queira assistir, queira engajar com esses conteúdos, até mesmo se indignar com eles, mas isso alavanca a audiência. Mas aí a gente perde de vista o que realmente importa, que seria interromper esse ciclo nocivo para a criança que está ali diante das câmeras. Isso também vale para a questão da hipersexualização e da adultização, que é algo que também apareceu ali enquanto eu fazia a minha pesquisa. Isso fica mais grave, na minha opinião, quando a gente observa as redes sociais de adolescentes. E é exatamente diante dessa hipersexualização e da adultização que eu entendo que mesmo para mim, né, enquanto uma pessoa que fico pesquisando, procuro saber sobre esse assunto, existe toda uma zona cinzenta onde a gente não nota o que se passa nos perfis que são mais voltados para o humor, às vezes perfis de crianças artistas que começam a ter esses artifícios muito mais fortes. Do Bob Esponja e da turma da Nick. 8 surpresas diferentes, uma em cada caixinha. Mas não acabou. A publicidade infantil continua nas redes sociais de crianças influenciadoras, inclusive de forma velada, enquanto o Conselho de Autorregulamentação Publicitária proíbe a veiculação de propagandas sem sinalização. Por isso, o objetivo da minha pesquisa é investigar as dinâmicas publicitárias que envolvem as crianças influenciadoras. A primeira questão é: como uma criança se torna influenciadora? Luiz tem 4 anos e a página tem 3 anos. Às vezes é uma brincadeira que se profissionaliza, e em outras, o álbum de lembranças que é compartilhado com os amigos e com a família acaba se tornando
público. Comecei a fazer vídeos dela no Instagram para compartilhar com a família e com o pessoal que mora no Brasil, desde que ela nasceu. O primeiro vídeo que viralizou foi em fevereiro, e aí foi uma sequência, foi muito rápido. Então, a ideia desde sempre foi postar mesmo a rotina dela. Então, a gente tirava algumas fotos, mas era mais... ela aprendeu a pedalar, aí a gente ia postar. Ela comeu uma coisa diferente, a gente ia postar, era mais assim. Segundo uma pesquisa britânica, crianças já têm 1000 fotos compartilhadas na internet antes mesmo de completar 5 anos de idade. Encarar cada página de criança influenciadora como uma fonte de renda não é exagero. São muitas as histórias de famílias que não apenas se dedicam à criação de conteúdo, como prosperam por meio da renda desses canais infantis. Mas tem um detalhe: o que era uma brincadeira se torna um trabalho. Eu tenho clientes no Modelo Kids Brasil que tem 13 parceiros. Essa criança, gente, ela não dá um prejuízo para essa mãe, você pensa comigo? Depois vocês visitem lá o perfil. O inglês é parceria, sapato é parceria, escola, cursinho, até o pet, até o cachorrinho dela tem parceria com o pet shop. Ou seja, essa menina não dá prejuízo para essa mãe de jeito nenhum. Essa menina se paga. Se ela quisesse ir morar sozinha, ela já podia ir morar sozinha, porque a mãe não gasta R$1 com ela. E eu me preocupo muito com a questão desses youtubers crianças, porque normalmente são os pais que controlam, que gerenciam, e daí eles percebem que eles precisam, para ganhar algum dinheiro, fazer 2, 3 vídeos por dia. E é a criança que tem que ir, é um trabalho, são horas que a criança podia estar estudando, se divertindo, e ela tem que ir para frente das câmeras, gravar. Conversei com as famílias de 3 crianças influenciadoras para entender os bastidores das postagens e como os contatos publicitários acontecem. Rafaela e Luiz Fernando são os pais do Thiago, que viralizou na internet com vídeos que combinam receitas com a cultura pop. No show do Thiago, a sinceridade da criança é o que importa. Já a Lorena é prima e madrinha da Luíse, uma menina influencer do norte fluminense. Luíse, desde o primeiro ano de idade, modela para fotos no Instagram. Por vezes, as roupas e acessórios que ela usa são cortesia de marcas locais. Hoje a Luíse tem 5 anos de idade. E a Pamela é a mãe do Pedro. Aos poucos, ela mudou de carreira para se dedicar à apresentação e à administração do canal Pedro em Família, que possui esquetes e apresentações musicais. Pedro em Família, vai! Alguns dos maiores recordes de audiência da internet são causados por bebês. Graças à fidelidade do público infantil, em 2018, Galinha Pintadinha foi classificado como o canal de música mais assistido do YouTube mundial, assim como o canal brasileiro com mais inscritos. Também acompanhamos o efeito viral da música Baby Shark. Só a postagem original no YouTube já conta com mais de 9 bilhões de visualizações, e a quantidade de vídeos similares com remixes e animações é extremamente vasta. Baby Shark se consolidou enquanto personagem, linha de brinquedos infantis, tema de festa e tantos outros objetos cotidianos da vida das crianças. E nem o imaginário brasileiro sobre o pão de queijo escapou dessa. O alimento serviu de inspiração para a canção mais famosa do desenho animado Polo Fofos, com 741 milhões de visualizações. Dos 5 maiores canais do YouTube mundial, 2 são voltados ao público infantil. O segundo lugar do ranking é ocupado pelo canal Cocomelon Nursery Rhymes, que tem 125 milhões de inscritos. Já o quinto lugar é do Kids Diana Show, que é apresentado por crianças e tem 86,7 milhões de inscritos. No Brasil, os maiores canais feitos por e para crianças, como o Planeta das Gêmeas, Maria Clara e JP, publicam em média 3 vezes por semana, cada vídeo com formato diferente do outro.
Um desses formatos é o desafio, como Sim para Tudo, onde o combinado é que a criança e o responsável entrem em lojas e a criança pode escolher qualquer item que quiser. Seja nesse estilo de vídeo, o de brincadeiras filmadas ou o de abertura de novos brinquedos, que são os unboxings, a audiência infantil se depara com uma quantidade de informações visuais que aciona o desejo por itens de consumo, como brinquedos, alimentos, eletrodomésticos e outros. Bancar esse tipo de produção audiovisual não é fácil. Só que muita gente acha que a renda de um criador de conteúdo é diretamente proporcional ao número de seguidores, de visualizações, e não é bem assim. Embora em termos de número de seguidores, o maior vlogger da plataforma seja o sueco Felix Arvid, do canal PewDiePie, e as crianças mais seguidas sejam as do Kids Diana Show, por 2 anos seguidos, o youtuber mais rico da plataforma foi outra pessoa. Ele se chama Ryan Kaji e apresenta o Ryan's World. Como isso aconteceu? Bem, é a soma do faturamento por meio do AdSense e de contratos firmados em paralelo com grandes empresas, como o canal Nickelodeon, que é um dos maiores no segmento de entretenimento para crianças. Atualmente, o faturamento em 2021 de 27 milhões de dólares rendeu o 7º lugar entre os youtubers mais ricos dos Estados Unidos ao Ryan. Sim, em um ano as coisas mudam muito rápido. Ryan atua como criador de conteúdo desde os 4 anos de idade e hoje é protagonista de um faturamento milionário, mesmo sem ter a maturidade para gerenciar esse dinheiro. Pensando em casos como esse, a França se tornou o primeiro país do mundo a regulamentar o trabalho de influenciadores mirins. Foram propostas medidas como o controle das horas de gravação e uma conta bancária que só será movimentada quando a criança atingir a maioridade. Les parents qui abuseraient du temps de leurs enfants risquent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Aujourd'hui, c'est un état de fait, la plupart des plateformes sont des plateformes américaines. Et qu'on est dans une autre logique culturelle. Aux États-Unis, c'est plutôt vu comme étant un signe de réussite et un signe à suivre que d'à 11 ans ou 11-12 ans gagner plusieurs millions de dollars par an. Donc on est face vraiment à une problématique culturelle, face a um fenômeno que é mundial. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, precisa ser respeitado. Envie mensagens pelo WhatsApp 86999912620 e curta nossa página no YouTube. Até o próximo Sob Outro Olhar.